Chegou o som, né? Graça e paz, igreja querida. Boa noite a todos. Povo lindo. Você está sentado de alguém maravilhoso aí do seu lado ou não? Olha aí do teu lado direito, do teu lado esquerdo. Certamente tem alguém muito precioso, preciosa, que o Senhor plantou aí do seu lado. E diga para assim: Deus te abençoe. Que a graça de Deus seja sobre a tua vida. Alcance teu coração. Continue falando com você nessa noite maravilhosa. Por quê? Esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Para que nós pudéssemos mergulhar na presença dEle, ser ministrado profundamente ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. É muito lindo ver essas crianças aqui. E com responsabilidade nós temos como igreja de poder auxiliar os pais na formação espiritual dos filhos. A gente tem visto algumas coisas nesse mundo. A primeira coisa que acontece é a quebra de um espírito geracional, a quebra de um sistema geracional. O reino de Deus, ele é governado por um sistema de paternidade. Desde quando Deus fala com Adão, Deus diz para ele: eu vou te ensinar a ser pai. Eu ainda brinco, né, com a turma. Será que Adão tinha um umbigo, né? Não, ele foi gerado homem. Deus falou: vou te ensinar a ser pai, porque uma vez você sendo pai de excelência, filho de excelência, você vai ser um pai de excelência. Teus filhos serão pais de excelência, teus netos serão pais de excelência, e assim sucessivamente. E se tudo tivesse dado certo e ele não tivesse deixado Deus esperando na viração do dia, nós teríamos uma vida plena, não conheceríamos o pecado. E isso foi um dos problemas que aconteceu, né? Porque o sistema de governo, de paternidade de Deus, ele é um sistema onde nós, pais, quantos pais nós temos aqui? Deixa eu ver. Nós não preocuparíamos tanto com os nossos problemas, mas nós nos preocuparíamos sim em viver gerando os nossos filhos. Pastorear para a próxima geração. Diga comigo: pastoreio para a próxima geração. Seria lindo, não seria? O problema, sabe o que está acontecendo? Que os filhos não estão recebendo esse pastoreio, mas eles estão recebendo crises, conflitos, brigas, discórdias. E em vez dos pais cumprirem muitas vezes a sua função de pais, de ensinamento pastoral, muitas vezes os filhos estão recebendo cargas emocionais que estão interrompendo um processo de Deus na vida das crianças. É por isso que a nossa igreja, ela se preocupa muito com as crianças, com aquilo que as crianças têm aprendido, né? Inclusive nós estamos aqui construindo uma sala, um berçário. Vamos mexer, deixar melhor lá ao fundo. Então o seu filho está no bom lugar. Amém, queridos? Em nome de Jesus, nos ajude a cuidar dos teus filhos. Amém? Cadê papai e mamãe? Fala assim: eu vou pastorear para a próxima geração. Então deixa eu te dar uma dica incrível. Quando teu filho estiver perto de você, e sabe aquele momento que dá aquela esbarradinha na casa, silencia. Cadê o amém? Sim ou não? Não permita que ele absorva as nossas dores, as nossas dificuldades, mas que nós possamos ser sabidos para esse tempo, ao ponto de nós conduzirmos os nossos filhos no melhor lugar e pastorear para a próxima geração. Eu tenho falado muito sobre isso com os pastores. Vamos pastorear para a próxima geração. Vamos pastorear para a juventude. Vamos lançar uma geração à frente. Vamos parar de tentar coçar muitas vezes as nossas dores emocionais, as nossas dificuldades, e vamos colocar a nossa mente num propósito para que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Amém? Os papais, levanta a sua mão direita, diga assim: o meu filho, fala assim: meus filhos, né, serão melhores do que eu nessa terra. Mais uma vez, fala: os meus filhos serão melhores do que eu nessa terra, porque eu vou pastorear para a próxima geração. Uau!
Agora olha para a pessoa do teu lado e fala: você tem ideia do que você disse? Você tem ideia do voto que você fez? É forte o manto, igreja. Amém? Então guarda isso no teu coração. E que nós possamos ter as crianças profetas, vão profetizar, crianças que vão tocar a escola, vão converter a professores e vão falar de Jesus e vão crescer em integridade, em retidão. Serão aqueles que vão exercer os melhores cargos nessa nação. Ouça isso, porque estão sendo gerados no altar, no trono de Deus. Quando você for levar os filhos para a faculdade, você vai ter uma alegria dupla. Por quê? Porque você vai gerar ele para a terra, mas também vai gerar para o céu. Amém? Porque a maioria gera para a terra. Meu filho é formado, meu filho... Mas aí você vai ver o testemunho, muitas vezes. Como que a gente tem errado nesse lugar? Mas eu louvo a Deus, porque você está aqui numa casa de oração, numa casa de paternidade, e os teus filhos estão sendo gerados para a eternidade. Dá um glória a Deus aí, igreja. Estenda as suas mãos para cá. Você pode me abençoar, orar por mim. Faça isso. Amém, Senhor. Eu me coloco ao teu dispor como instrumento vivo nas tuas mãos. Nesse momento que apenas o Senhor seja visto. Apenas o Senhor seja visto. Usa a minha vida. Ministre sobre esse povo querido. Um povo que o Senhor amou tanto e deu a vida por eles. Que nenhum de nós que estamos aqui possamos sair da mesma maneira no qual entramos. Não. Mas que nós possamos sair daqui edificados pela tua doce e santa presença. Senhor, fala conosco, edifica a nossa fé, nos ensine, nos adestre nessa noite tão incrível de domingo. Em nome de Jesus. Amém? Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Nós estamos no ano do... Você tem que falar com vigor, com alegria, amém? Chama o sobrenatural pela fé. Vamos lá, o ano de... sobrenatural. Diga para o teu irmão, recebe o sobrenatural, viva no sobrenatural. Com ousadia, flua, ande, viva no sobrenatural. E para que eu possa viver no sobrenatural, a gente tem falado muito de pensamento, de mente. Porque não adianta eu achar que eu vou viver no sobrenatural se a minha mente, o meu pensamento, ele não está pronto, não está preparado para esse lugar. A batalha, ela acontece dentro da mente. A batalha, ela é travada aqui dentro. E é esse lugar que nós possamos nos atentar. Amém, queridos? E falando em mente, em pensamento, nós precisamos ter a mente de Cristo. Essa semana eu me atinei com algumas perguntas. Eu quero lançar aqui, alguns já talvez leram nos posts que a gente faz nos grupos, mas são perguntas que nos fazem pensar. E uma é: o que Deus pensa de você? Segunda pergunta: o que você pensa de você? Você já parou para pensar nisso? O que eu penso sobre mim? O que você pensa de você? Agora eu vou complicar um pouquinho mais. O que você pensa que Deus pensa sobre você? O que você pensa que Deus pensa sobre você? Olha, está complicando um pouco mais. Agora, mais uma pergunta: o que de fato Deus pensa sobre você?
são níveis diferentes. Uma coisa é o que eu penso de mim, sim ou não? A outra coisa é o que eu penso que Deus pensa de mim. Vamos entrar um pouquinho mais nessa frase. Todos nós temos um conceito de Deus, sim ou não, igreja? Sim ou não? Nós temos uma maneira de ver Deus, nós temos um conceito de Deus, uma forma de Deus, nós temos um determinado conhecimento de Deus. Então tudo isso formula dentro da nossa mente um conceito de Deus, ok? Então quando eu falo o que eu penso, que Deus pensa de mim, provavelmente isso, quase certo, disso estar condicionado à forma e à maneira que você vê Deus. Então, da maneira que você tem, o conceito que você tem de Deus, vai delinear aquilo que talvez você pensa, que Deus pensa de você. Então, veja bem, então, o que eu penso de mim, e o que eu penso que Deus pensa de mim, talvez não esteja tão fora daquilo que eu acho que Deus pensa de mim. Está difícil isso, né? Como estão me entendendo aí? Dá um amém aí. Sim ou não? Por que disso? Porque isso aqui é algo muito importante. Por quê? Você se torna o que você pensa que a pessoa mais importante da sua vida pensa de você. Vou falar de novo. Você se torna aquilo que você pensa que a pessoa mais importante da tua vida pensa de você. Vamos na prática aqui. Se a pessoa mais importante da tua vida é o teu pai, exemplo. Então, você vai se esforçar para ser aquilo que você pensa, que o teu pai pensa de você. Então, a regra é, você se torna aquilo que você pensa, que a pessoa mais importante da tua vida pensa de você. E pasme você, tem gente até hoje tentando provar para alguém que é alguém. Que filosofia é essa, pastor Milton? Tem gente que morre tentando provar para alguém porque pensa sobre o que alguém pensa de si. Tem pessoas que vivem em busca de uma aprovação, por quê? Porque na sua mente ele pensa que aquela pessoa que é muito importante para ela pensa dela, então ela começa a construir a vida dando sentido naquilo que ela acha que na mente dela ela tem que ser. Isso é algo um pouco que tenso aqui, mas é muito importante porque todos nós temos um referencial. E é muito importante isso, porque o que você pensa de você, o que você pensa que a pessoa mais importante da tua vida pensa de você, vai subentender uma grande esforço da tua parte para você ser exatamente aquilo que essa pessoa mais importante pensa de você, ou que você acha que ela pensa de você. Bispo, está me dando um nó na cabeça. Mas isso é muito sério. Por quê? Se a pessoa mais importante da sua vida é Deus, então você pensa ou se torna o que Deus pensa de você. Vamos lá de novo. Se a pessoa mais importante da tua vida é Deus, aí a minha tendência de errar é muito pequena diante do que eu penso sobre o que Deus pensa ao meu respeito. E aí, se Deus é a pessoa mais importante da minha vida, então eu vou me esforçar para ser aquilo que de fato eu penso que Deus pensa sobre mim. Quantos estão entendendo isso? Isso é muito sério, porque o que nós temos visto nesse tempo? Nós estamos nos deparando com pessoas com mentalidades equivocadas, pensamentos equivocados, maneiras equivocadas. E aqui eu venho com você
em Josué, no capítulo 1, versículo 8. Vamos ler a palavra de Deus? Livro de Josué, no capítulo 1, versículo 8. Eu estou apenas introduzindo aqui, para que a gente possa trabalhar um pouquinho com profundidade essa plataforma do nosso pensamento, para que eu possa ter a mente de Cristo. Diga comigo, eu tenho o pensamento de Cristo. Por quê? Porque se eu não tenho o pensamento de Cristo, eu vou me esforçar para ter o pensamento daquela pessoa que eu admiro muito na terra, porque eu vou querer ser como ela. Eu vou querer satisfazer o desejo dessa pessoa, porque eu penso que ela pensa sobre mim. E aqui em Josué diz, não cesse de quê? De falar desse livro da lei. O que é o livro da lei? A palavra. O que está dizendo aqui? Medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo que nele está. Uau! Aí eu vou pegar as palavras do meu amigo pastor Elídio. Faz assim, medita. Mais forte, medita no livro da lei. Mais forte, medita no livro da lei. Fala assim, o que eu penso, que Deus pensa sobre mim. Aí Deus está devolvendo para você. Olha lá quem está falando para José. Medita no livro da lei. Quando você está entendendo isso? Só tem uma forma de eu alinhar de fato esse pensamento. É eu meditando no livro da lei. Como que eu penso? Como que eu alinho o meu pensamento com o pensamento de Deus? Através da palavra. Então fala assim, medita. Deus está falando para você, medita. Fala assim, dita-me. Porque o que você pensa, o que você está aprendendo no livro da lei, dia e noite. Fala comigo, medita. Dita-me. É como se Deus estivesse falando para você, você quer saber o que eu penso de você? Então, medita o livro da lei. Medita a palavra de Deus. Por quê? Porque se o livro da lei está dentro de você, então o que eu penso de você está correto com o que você pensa que eu penso de você. Por quê? Porque acima de eu fazer aquilo que Jesus fez na terra, é eu pensar como Ele pensa. Acima de eu atuar, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, é eu ter a mente de Cristo. Como que eu vou ter a mente de Cristo? Fala comigo, medita. Fala para o teu assim, fala, vamos fazer uma cena aqui, amém? Escolhe alguém do seu lado, fala assim, olha, eu estou aqui representando Deus para você. Fala para ele, medita. Fala, dita-me o que se aprendeu no livro da lei. Fala assim, como Deus. Fala, só que eu não sou Deus, eu só estou representando. Fala para mim a tua essência, o que você está pensando. Deixa eu perceber se dentro da tua mente o livro da lei formatou você. Quantos estão entendendo isso? Deixa eu compreender se o que você pensa é o que eu penso. Porque você está querendo alinhar minha mente com a minha. Mas o que você pensa que eu penso pode estar equivocado se você não tiver dentro do livro da lei. Dia e noite. Então por isso que ele fala, medita. Dita-me o que? A tua essência, o teu interior, o teu pensamento. Por quê? Porque o que tiver dentro de você, a hora que você começar a falar do livro da lei, o que tiver dentro de você, eu vou falar e vou afirmar que o que você pensa é o que eu penso sobre você. Quantos estão entendendo isso? Amém ou não? Fez a cena com o teu irmão aí? Amém? Agora inverte, fala para ele agora, medita, vai lá. O que tem dentro de você? Quais são as cargas que tem dentro de você? O que você tem falado no dia? Olha que coisa forte isso, irmão. Por quê? Porque nós estamos no mundo. Nós estamos vivendo nessa terra. E quando eu encontro Jesus, quando eu tenho um impacto com a presença de Cristo, a conversão é confessar e deixar.
Quando eu me converto, eu me arrependo. A palavra arrependimento significa confessa e deixa. Quando eu confesso e não deixo, não é arrependimento, é remorso. Quando eu confesso e volto às mesmas práticas, é porque eu não me arrependi, não senti vergonha, eu não mudei a minha vida, não mudei o meu pensamento. Então eu não posso falar que o que eu penso, que o que Deus pensa, está fora, está desalinhado. Porque eu só vou ter pensamento, entender o que Deus pensa sobre mim quando eu estiver alinhado com a palavra. Quantos dizem amém? E quando eu falo de conversão a Jesus, eu falo de arrependimento, eu falo de quebrantamento, falo assim, quebrar, fala assim, esvaziar. Uau, ficou linda essa agora. Vou lá, de novo, esvaziar, vou lá. É colocar para fora o que? Toda a essência danosa desse mundo. Quando eu me converto, eu entro num nível de quebrantamento. Quando eu me converto, eu entro num nível de rendição. Eu entro num nível de humilhação. A Bíblia diz que todo aquele que se humilhar será exaltado. Não é aquele que for humilhado, não. Tem gente que é humilhado, faz tanta coisa errada. Ah, mas a Bíblia diz todo aquele que for humilhado. Não. Que se humilhar. E essa palavra humildade, você lembra que Jesus falou? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Palavras do próprio Jesus. Essa é a essência. E essa palavra humildade vem de humus. Fala comigo, humus. Fala assim, esterco. O que mais? Adubo. Fertilizante. O que é o esterco, irmão? Hã? Olha que poderoso. Porque quando eu entro na essência de Jesus em rendição e me esvaziar, a palavra humildade me leva ao humus, ao esterco. Vou falar a palavra que é o cocô, né? Que tem um poder sobrenatural. Porque quando aquilo que não se tem valor nenhum na terra, você põe numa plantinha, tem poder de gerar vida. Estenda a mão para o teu irmão e fala assim, irmão, quando a humildade, fala assim, o humus, pegar você, aí então, você vai ter poder de gerar vida em alguém. Quantos estão entendendo isso? Porque o orgulhoso não gera vida em ninguém. Ele se esforça para si próprio. E aí eu não sei como que consegue levantar a mão, dizer glória a Deus e com o nariz em... Não é isso que a Bíblia está dizendo. Está desalinhado o pensamento. Sim ou não? Então, eu preciso compreender esse perfil da rendição de Deus. Fala comigo, rendição. O que é rendição? Quando o ladrão fala para você, mãos ao alto, mãos para o alto, o que você faz? E aí ele fala, é um assalto, o que você vai entregar para ele? O quê? Tudo. Fala para o irmão, tudo. Fala assim, quando você está rendido, é tudo. E aí eu começo a tirar tudo. Quando eu me converto, eu me rendo, é uma rendição na presença de Deus, eu começo a tirar tudo. Minha história, meu título, minha chatice, meus recursos, meus títulos, sabe? Tudo, até o meu futuro, eu começo a tirar. E quando eu começo a perceber, eu vou me esvaziando, rendendo, e só não sobra nada, só sobra Jesus no lugar. Fala para o teu irmão assim, tem que sobrar Jesus no lugar. Esse é o lugar onde a igreja precisa compreender. Ouça isso, querido. Esse é o lugar onde a igreja precisa se encontrar. Diga comigo, rendição. Mais forte, rendição. Mais forte, rendição. Por quê? Porque tudo passa num campo emocional na nossa vida. Ouça isso. Nós estamos num tempo onde tudo é carga emocional. Tudo é informação.
nós andamos nessa terra com muita carga. Cargas de sentimento, carga de conhecimento, carga não sei do que, carga da intelectualidade. E aí muitas vezes o diabo ele faz isso na nossa vida, ele começa a colocar coisas, sentimento, sabe, ferir, não sei o que. Quando vê, você começa a perceber que você tem tanta coisa dentro de você, e você não se rendeu, eu não estou conseguindo me render, porque eu estou com uma bagagem tão grande dentro de mim, e aí aquele tanto de coisa não permite Deus, o Espírito de Deus entrar. Às vezes a gente vem para a igreja, sai da igreja, dobra o joelho, levanta, mas a carga emocional está tão grande, as preocupações da vida estão tão grandes, que eu começo a olhar para dentro de mim, eu estou tão carregado, que eu não consigo me render. Fala para você, está entendendo, irmão? Quantos estão entendendo isso? É isso que Satanás faz. O que ele faz? Ele lança seta, lança um problema, lança outra coisa, lança uma dificuldade. E aí você fala, nossa, muitas pessoas estão aqui, mas a cabeça está lá na segunda-feira, está na dificuldade, está nas pressões da vida, está nas pressões das circunstâncias. E Jesus está falando, levanta a tua mão, as canções estão falando, por favor, se esvazia, por favor, acha esse lugar da rendição. Ei, vem para esse lugar, se esvazia, porque eu quero entrar, eu quero alinhar o teu pensamento com o meu. Quantos dizem amém para isso? Isso é algo que nós, como povo de Deus, nós precisamos aprender a andar nessa terra. Nós, como povo de Deus, nós precisamos compreender esse lugar na terra. Quantos dizem amém? Isso é muito importante. Por quê? Porque em todo tempo, ouça, quantos foram tocados hoje aqui? Quantos sentiram a presença de Deus aqui? Sabe, a glória de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus está voando aqui, está movimentando os anjos de Deus para achar um lugar, para achar um momento, para achar o tempo, para poder entrar dentro de você e te fazer chorar. Mas quando eu estou disperso, cheio de coisas, eu não consigo, meu coração fica duro, eu fico distraído, eu não consigo dar evasão para esse momento do Espírito de Deus. Quantos estão entendendo isso? É por isso que nós, em todo tempo, nós precisamos nos esvaziar. O templo, a igreja, o culto é o lugar de se esvaziar. Nossa devocional é o lugar de nós nos esvaziarmos, nós nos rendemos. É o lugar, querido, amanhã, segunda-feira, é dia de logo pela manhã, fala, Senhor, eu me rendo. Senhor, faça de mim, Senhor, missionário nessa terra. Porque é muito importante que nós venhamos entrar nesse lugar, para que a glória de Deus venha manifestar e para que os anjos de Deus venham nos servir. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu vou te mostrar um pouco mais sobre isso. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 3, versos 16 e 17. Eu vi um vídeo que mexeu fortemente comigo essa semana. Eles estavam gravando uma cena daquele filme The Chosen. E foi um rapaz, o personagem lá, o ator, que fez o papel de Barrabás. E nessa cena, muita gente filmando, tinha um público muito grande, filmagens, câmeras para um lado, todo mundo, diretor. E ele entrava, e ele tinha de fazer uma cena das piores possível, uma zombaria das piores possíveis. Foi quando ele entra na cena, várias vezes ele entrou na cena, e zombando, e fazendo aquela farra. Ele falou, não, vamos de novo. Quando vê, chegou um momento da cena, ele já tinha repetido aquela cena por muitas vezes. Ele entra naquele lugar, ele vê o ator que fez Jesus, o papel de Jesus. E ele zombando, e ele olha para aquele ator, gravando o filme. Ele olha para aquele e faz assim. Aí ele começa a chorar. E ele fala nessa reportagem que em meio a muitas gravações daquela cena, um momento, aquele momento foi o suficiente para ele olhar o rosto daquele ator que fazia Jesus e permitir que Jesus viesse e pegasse ele. No teu ativismo,
no teu trabalho, na tua casa, no teu dia a dia, aonde se passa, eu só quero te dar uma notícia para você. Jesus está doido para pegar você. Uau! E para, sabe, te dar uma experiência incrível. Ei, irmão, sabe, às vezes nós estamos preocupados com a vida, preocupados com o dia a dia, mas eu quero te dizer uma coisa, querido, o Espírito Santo de Deus, Ele quer ter um encontro com você, e é aquele momento para você nunca mais esquecer. Ele quer marcar profundamente a tua vida. Quantos dizem amém para isso? Diga: Espírito Santo de Deus. Fala assim: me encontre, Espírito Santo de Deus, me encontre nesse lugar. Eu quero ser marcado pela tua presença. E aqui nesse versículo de Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, fala assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Deixa eu te colocar nessa cena. Jesus, ele falou: é necessário que eu seja batizado. Falou para João Batista. João Batista não queria batizar, ele falou: mas é necessário, porque você veio abrir caminhos. E quando ele batiza, e o batismo é um novo nascimento, não é? É a confissão pública de Cristo. E quando ele levanta, a cena é o Filho levantando, o Espírito Santo como pomba, e a voz do Pai falando: esse é meu Filho, no qual eu tenho prazer. Uma cena que estava o Filho, o Espírito Santo e o Pai. Sabe, muitas vezes Deus, Ele está olhando para a minha vida, para a tua vida, e está falando a mesma coisa. Está falando: esse é meu filho, essa é minha filha, no qual eu tenho prazer. Fala isso para o teu irmão. Fala: irmão, Deus está te procurando, está achando o teu coração, o Espírito de Deus, para dizer: esse é meu filho, essa é minha filha, no qual eu tenho prazer. Ele falou isso para Davi, quando ele encontrou Davi contrito, quebrantado, rendido, vazio, se arrependendo de um pecado pesado. Ele falou: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Achei um homem que pensa que eu penso sobre ele. Fala para você assim: Deus achou alguém que pensa que Deus pensa sobre ele. Fala: está alinhado. Fala assim: achou você. Mais forte: achou você. Fala assim: Deus está procurando e encontrou você. Quantos dizem amém para isso? Fala assim: Deus me encontrou. Diga aleluia: Deus me encontrou. Uau. Mas veja bem, esse é o lugar que nós precisamos estar, na rendição, nos esvaziar, na sensibilidade, no discernimento daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Mas Satanás sabe disso. E aqui, vira uma página na sua Bíblia, Mateus 4, versículo 1. Eu quero ler esse texto para você entender um pouquinho mais como que é a ação de Satanás nesse tempo para te tirar desse lugar. Mas eu preciso antes entender alguma coisa. Diga comigo assim: provação. Falar provação, olha, querida, provação é algo que Deus coloca na nossa vida para nos tornar pessoas melhores, para nos aproximar dele. Quantos dizem amém? Agora diga tentação. Isso, a tentação é o diabo que põe na nossa vida para nos tirar da presença de Deus. Então eu preciso entender isso. Uma coisa é a tentação, que vem do mal para nos tirar da presença. Outra coisa é provação, que Deus está falando: eu estou permitindo essa prova para te fazer uma pessoa melhor. Estenda a mão para o teu irmão e fala assim: toda prova de Deus vai te levar para o outro nível, vai te fazer uma pessoa melhor. Fala assim: entenda as provações, fale, vença elas, e seja essa pessoa que Deus sabe quem é, que tem o coração dele. Mas a tentação não, a tentação ela vem exclusivamente do inimigo
para nos tirar da presença dele. Aqui, Mateus capítulo 4, versículo 11, fala, então, versículo 1, vamos ler do 1 ao 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse, se você é o filho de Deus. Lá no 3, o que Deus está falando por quê para Jesus? Esse é o meu filho. E o diabo está falando aqui o que para Jesus? Uau. Fala para o teu irmão assim do teu lado, eu gosto muito disso. Fala assim, Deus te chama de filho. E o diabo sabe disso. Como você está entendendo? Olha só, o tentador aproximou, verso 3, o tentador aproximou-se dele e disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, o que ele respondeu? Uau, o que Jesus respondeu? Aqui começa a revelação. Fala comigo, está escrito. Fala assim, está pronto. Está escrito, ouça isso, ouça isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Jesus, Filho de Deus, rendido, se humilhando, quebrantado, quando ele é tentado na sua carne, por 40 dias ele estava de jejum, ele só achou uma coisa para responder. O quê? Assim, ó. Está escrito. Como que você vai derrotar, destruir as tentações? Não está escrito. É necessário que nós venhamos estar rendidos, esvaziados, para que, aí você vai entender, porque quando eu medito na palavra, dia e noite, medita, vamos de novo, como que é? Medita, dita-me a palavra, o que eu penso, que Deus pensa de mim. Se o meu pensamento estiver alinhado com a palavra de Deus, então eu estou alinhado com o pensamento de que Deus pensa de mim aquilo que é a palavra de Deus. Por isso que ele falou, medita no livro da lei. E o que Jesus olhou aqui nesse texto e disse, estou vazio, 40 dias de jejum. E o que eu vou responder para ele? O quê? Está escrito. Satanás, ele tenta Jesus na concupiscência da carne. Diga comigo, concupiscência da carne. Mais forte, concupiscência da carne. Desejos da carne. Eu vou dar um nome para esse demônio, Jezabel. Jezabel. Demônio que atua em pecados sexuais, espíritos familiares e religiosidade. E como que Jesus falou? Está escrito. Mas se eu não tiver vazio, eu posso tentar dar outras respostas. Se não o está escrito. Se a minha mente não estiver alinhada com a mente de Deus, eu posso tentar dar outras respostas. Se não o está escrito. Quantos estão entendendo isso? Vamos aqui de novo. Verso 5 de Mateus 4. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta da onde? Do templo, do pináculo. Ele disse, se você é filho de Deus, joga-se daqui para baixo. Olha o que o diabo está falando, ó. Porque está escrito. Porque está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Presta atenção nisso. Presta muita atenção nisso. A Bíblia diz que Satanás pegou Jesus e levou no lugar mais alto. Fala comigo, alto.
Em algumas versões, pináculo do templo. No lugar mais alto do templo. Qual que é o lugar mais alto do templo, irmão? Hã? De novo, me ajuda. Altar? Banda? E a Bíblia diz, Satanás usou a palavra e disse, está escrito, dará ordem aos anjos ao seu respeito. Atira-te daqui, dá ordem aos anjos para que ele te segure. O que Jesus falou aqui no 7? Vamos lá. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Não põe à prova. O que o diabo fez aqui? Aqui é a soberba da vida. Diga comigo, soberba da vida. Levando no lugar mais alto, elevando o seu orgulho, elevando a sua arrogância, elevando a sua soberba, elevando e colocando no ponto mais alto. E fala, atira-te daqui, dá ordem aos anjos a teu respeito. E aí, o que vai acontecer? Eles certamente vão te segurar, mas porque está escrito, ele falou, também está escrito. Fala comigo, quando eu estou na presença, rendido, vazio, quebrantado, a única coisa que me resta é o está escrito. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero e mergulhar na águas, me purifica, eu quero ser, meu Deus, como na mão. Esse demônio que tenta a pessoa na soberba, que tenta a pessoa no orgulho, na arrogância, na vaidade, na altivez. Esse demônio que tenta a pessoa na soberba da vida, ele é chamado de Leviatã. Ele está escrito no livro de Jó 40, diz que as escamas dele são impenetráveis. São demônios que atacam o orgulho humano, a soberba humana. Ele falou, eu vou levar ele no lugar mais alto e vou tentar ele, para ver se há resquício de orgulho nele, a soberba dele, se ele vai gostar do poder, se ele vai gostar desse lugar. E ali então o diabo tentou e usou, está escrito. Mas ali também ele achou Jesus o quê? Rendido, humilhado, quebrantado, e a única coisa que ele achou em Jesus foi, também está escrito. Diga comigo, também está escrito. Mais forte, também está escrito. Não ponha o Senhor à prova, o seu Deus. Uau! Esse demônio é Leviatã. Versos 8, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Olha isso, Satanás pegou Jesus e mostrou o reino do mundo, mostrou as riquezas, mostrou a grana, mostrou o dinheiro, mostrou os ouros, as pratas, e falou, você está vendo isso que foi me entregue, tudo isso eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. Vamos ver aqui o que ele diz? Versos 10, Jesus lhe disse o que? Retire-se, arreda-te de mim, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor teu Deus, adorarás e somente a Ele prestarás culto. Uau! Que demônio que é esse? Fala comigo, Mamon. Mamon. É engraçado que
A forma que o diabo faz é oferecer. Mas a forma que Deus age primeiro, fala, se esvazia primeiro. Por quê? Porque eu vou atuar no teu coração. Porque depois que eu atuar no teu coração, eu vou abençoar você. Você vai ficar impressionado com aquilo que eu vou fazer. Mas primeiro, dá-me o teu coração. Você está entendendo isso? Amém, queridos? E isso aqui é muito forte. Por quê? Porque ele falou, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E ele falou, está escrito, arreda-te de mim, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. E aqui no versos 11, irmão, olha, então o diabo deixou, diga comigo, e com isso o deixou o diabo. Fala comigo assim, se eu tiver rendido, prostrado, humilde, quebrantado, fala assim, eu vou estar, tudo que me resta será o que está escrito. Fala assim, o suficiente para derrotar Satanás e os seus demônios. Fala assim, eu vou vencer a concupiscência da carne, a soberba da vida e as riquezas do mundo. Quantos dizem amém para isso? E a Bíblia diz que quando Jesus, ele derrota Satanás com a palavra. Por quê? Porque quando ele entendeu esse princípio de Josué 1:8, dizendo, medita no livro da lei dia e noite. Cuida de estar nela, cuida de viver ela, cuida de mergulhar nela. Por quê? Porque você vai precisar. Por quê? Porque o que você pensa que eu penso só vai ter efeito na tua vida se você meditar. Então, de vez em quando, hoje o pastor Eli fez uma coisa muito legal. Ele falou assim, entra dentro de você, faz de conta que você está no teu quarto. Foi assim, né, pastor Eli? E o povo, foi uma glória de Deus hoje de manhã aqui. Eu falei sobre isso. Por quê? Porque Deus vai chegar um momento que vai falar para você, medita. Deus está treinando você. Fala, medita. Fala então assim, fala do livro da lei que está dentro de você. Medita, dita-me o livro da lei que está dentro de você dia e noite. Por quê? Porque você precisa alinhar o teu coração com o meu. Porque quando o diabo chegar para te tentar, a única coisa que vai salvar a tua cabeça é, está escrito. Quantos estão entendendo? Fala então assim, fala assim, meu irmão, a falta do está escrito. Fala assim, meu irmão, a falta do alinhamento do coração pode fazer você transformar pedra em pão. Pode fazer você pular do pináculo, do lugar mais alto. Pode fazer você a se vender a tua adoração por míseras moedas de prata, como Judas fez. Ouça isso. A Bíblia diz, Jesus, Filho de Deus, foi provado, foi tentado, e ele venceu. E após ele ter vencido, com isso, o deixou o diabo. Estenda a mão para o teu irmão e fala assim, o diabo está te deixando. Porque o está escrito está em você. Amém? Você está com a Bíblia aí? Quantos estão com a Bíblia aí, irmão? Essa é uma palavra difícil de pregar, viu, irmão? Mistura com adoração, com batalha espiritual. Eu não falei, meu Deus, eu estava aqui agoniado para pregar essa palavra aqui. Mas o Espírito de Deus pediu para eu pregar e eu vou pregar. Amém, querido? Levanta, fala assim, está escrito. Fala comigo, fala assim, meu irmão. Fala assim, quando está escrito estiver dentro de você, e quando você meditar na palavra dia e noite, for tudo que vai restar em uma pessoa rendida, em uma pessoa quebrantada, em uma pessoa que está se humilhando, é o está escrito. Diga, meu irmão, o está escrito da tua vida está fazendo Satanás fugir de você. Fala assim, meu irmão, ouça o sobrenatural, porque você está rendido, porque a glória de Deus está na tua vida, o coração está alinhado, aí o sobrenatural vem. Ouça o som das asas dos anjos que estão vindo para te servir, irmão. Aleluia.
seu lugar. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar. Diga, bem forte. E vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Levante as suas mãos aos céus e diga: eis-me aqui, rendido eu sou. diga, igreja, Eu sou teu e tu és meu. mais uma vez. Eis-me aqui, rendido eu sou. Rendido eu sou. Eu sou teu e tu és meu. Levante as suas mãos e declare: Minha vida A ti, Senhor, sim, rendido a ti estou. e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. A minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. segura na mão desse querido que está do seu lado. Isso. Ouça isso. A estratégia de Satanás não mudou. A mesma forma que ele tentou Jesus, o nosso mestre, ele tem feito nesses dias. 3 áreas. É uma triangulação espiritual. Diga comigo: Jezabel, Leviatã e Mamon. Jezabel, ele ataca nessa área da carne, na concupiscência da carne. Aqui era um pão, ele estava com fome 40 dias, mas é aquilo que a tua carne grita. Satanás, ele lança seta para que você possa alimentar a tua carne. E esse espírito de Jezabel, de confusão, de religiosidade, todos esses espíritos, pombagira, está tudo debaixo dessa caixa, do governo desse demônio. Ouça isso, presta muita atenção nisso. Nós só conseguimos derrotar esse espírito quando eu estou rendido. Tá cheio de gente, Sansão, sabe, pastor Elide, que fica brincando com as Dalila. Eu preguei aqui esse tempo atrás da Dalila. Eita! Aí Jezabel vem e abate, concupiscência da carne, porque não está vazio, está cheio de desejos, de vontades. É por isso que tem que estar rendido. Alinhamento. Dita-me a palavra, medita, medita nela dia e noite, medita. O que você pensa sobre o que Deus pensa de você? Só tem uma forma de você acertar isso: meditando. Medita. Ouça isso. Segundo, soberba da vida. Leviatã, esse demônio, ele trabalha no orgulho, no poder. O diabo, quando não pega na carne, ele pega no poder. Quando não pega no poder, ele pega no dinheiro.
Vou falar de novo. Quando Satanás não pega na carne, no desejo da carne, ele pega no poder, na glória humana. No eu, meu, eu. Aleleu, glórias a eu. Porque eu. Deus some perto do orgulhoso. Por isso que ele fala, eu abato o soberbo, mas dou glória aos humildes. Eu. Por isso que ele falou, pináculo, ponto mais alto. Fala, tira aqui. O cara cheio de eu, ele falou, eu vou tirar, você vai ver os anjos me pegar. Ouça isso. Eu preciso estar rendido. Não tem problema. Sois humus mesmo. Pode me chamar de cocô, não tem problema. Só que o humus da humildade, o humus que é esterco, dá vida em outra vida. Você está entendendo isso? Aí ele levou no ponto mais alto, né? A cobiça dos olhos, aquilo que vê, a riqueza. Aí o coração fica. Quando não pega na concupiscência da carne, pega na soberba da vida ou na cobiça dos olhos. Essas três tentações, só tem um lugar para vencer: rendição. Fala comigo, rendição. Pensa no ladrão, mãos ao alto. Amém? Passa tudo. Estou com revólver. A rendição em Cristo é: eu estou passando tudo. Meu achismo, meu orgulho, meus medos, minhas inseguranças, meus títulos, estou passando tudo. Jesus, o que sobrou aí, Jesus? Só humildade. Nada, só sobrou eu dentro de você. É por isso que o Senhor chamou o Senhor de filho. Esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Foi por isso que Deus falou para Davi: achei Davi, homem segundo meu coração. Ele estava desse jeito, estava. É assim que eu tenho que permanecer? Sim. Medita na minha palavra dia e noite. Porque se você meditar, o diabo vai tentar te oferecer, mas você não vai aceitar, porque você tem está escrito. Fala então assim, sabe, irmão? Está escrito. Fala assim, está escrito que o diabo vai fugir de você. Fala, e está escrito que o sobrenatural vai acontecer. Fala, os ventos das asas dos anjos estão vindo, e eles virão para servir aquele que está rendido, que está quebrantado e que medita dia e noite na palavra. Fala, então você receba os anjos de Deus te servindo nesses tempos, com o coração humilde, com o coração quebrantado, com o coração vazio. Amém? Vamos lá. Toma e toma-me. Diga: rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Vamos declarar juntos: vem em paz, Senhor. Vem limpar as minhas mãos, purificar o meu coração. Que eu ande em tudo que tu tens. Levante a mão do teu irmão, levante a mão do teu irmão para os céus. Solta a sua voz e diga: eis aqui, rendido estou. Eu sou teu.
Solta a tua voz. Só a igreja, vamos lá, minha vida.